Poucas pessoas percebem, mas a maioria dos fracassos da vida não acontece por falta de talento, dinheiro ou oportunidade. Eles acontecem antes mesmo da ação. A raiz está em algo invisível, silencioso e profundamente negligenciado: a ausência de um propósito definido. Napoleon Hill afirmava que essa é a primeira e mais importante lei do sucesso, não por acaso, mas porque sem ela, todas as outras se tornam inúteis. Este episódio começa com uma constatação desconfortável. A maioria das pessoas acorda todos os dias sem saber exatamente o que quer, apenas reagindo ao mundo, repetindo rotinas, cumprindo expectativas e chamando isso de vida. O que virá a seguir não é motivação, é um diagnóstico mental. Napoleon Hill passou mais de 20 anos entrevistando algumas das mentes mais bem-sucedidas do seu tempo. Industriais, inventores, líderes, homens que moldaram economias inteiras. Em meio a padrões distintos de personalidade, contexto e inteligência, um elemento aparecia de forma constante. Todos possuíam um propósito claro, específico e emocionalmente carregado. Não era um desejo vago, nem um sonho distante. Era uma decisão. Hill percebeu que pessoas sem propósito não falham por azar, elas falham por inércia. Vivem ocupadas, mas não direcionadas. Trabalham muito, mas para objetivos que não escolheram conscientemente. A mente humana funciona como um sistema de navegação. Quando não existe um destino definido, qualquer caminho parece aceitável. É por isso que 97% das pessoas vivem reagindo às circunstâncias, aos problemas, às ordens e às urgências do dia a dia. Elas confundem movimento com progresso. Napoleon Hill chamava isso de deriva mental, um estado em que o indivíduo permite que o ambiente decida por ele. Nesse estado, a mente não cria, apenas responde, não lidera, apenas obedece. E o mais perigoso, acredita que isso é normal. O propósito definido não é apenas saber o que se quer, é saber por que se quer e o que se está disposto a sacrificar para alcançar. Hill observou que desejos fracos produzem resultados fracos. Um propósito verdadeiro gera tensão interna, desconforto e disciplina. Ele força a mente a filtrar oportunidades, pessoas e decisões. Sem esse filtro, tudo distrai. Com ele, até o caos pode ser utilizado como matéria-prima para o crescimento. O que virá a seguir é chocante para muitos. Não ter propósito não é neutralidade, é autossabotagem. Ao estudar os fracassos, Hill percebeu um padrão ainda mais perturbador. Pessoas inteligentes, capacitadas e até espiritualmente engajadas fracassavam porque nunca transformaram desejos em decisões definitivas. Elas diziam, um dia, talvez, quando for a hora certa. A mente subconsciente, porém, não responde à indecisão. Ela executa ordens claras. Onde não há clareza, ela mantém o indivíduo exatamente onde está. Segurança ilusória, conforto mínimo e progresso nulo. Não é o mundo que impede o avanço, é a ausência de um comando interno claro. O propósito definido atua como um ímã psicológico. Ele reorganiza pensamentos, emoções e comportamentos ao redor de um objetivo central. Napoleon Hill afirmava que, quando o propósito é claro, a mente começa a perceber oportunidades que antes eram invisíveis. Não porque o mundo mudou, mas porque o foco mudou. A atenção deixa de ser dispersa e passa a ser seletiva. É nesse ponto que muitos confundem propósito com obsessão negativa. Hill fazia uma distinção clara. Obsessão sem direção é caos. Obsessão com propósito é poder. No clímax desse princípio está uma verdade que poucos aceitam. Ninguém descobre um propósito. Alguém decide um propósito. Ele não surge pronto.
ele é construído, ajustado e fortalecido pela repetição mental e pela ação consistente. Hill defendia que o propósito deve ser escrito, lido diariamente e internalizado emocionalmente. Isso não é misticismo, é condicionamento psicológico. A mente subconsciente aprende por repetição e emoção. Sem isso, ela continua operando no modo padrão, sobrevivência, medo e acomodação. A conclusão dessa primeira lei é direta e desconfortável. Se a vida de alguém parece confusa, instável ou estagnada, o problema raramente está fora. Está na ausência de um propósito definido que governe decisões diárias. Napoleon Hill não prometia facilidade, prometia direção. E direção, quando mantida por tempo suficiente, transforma até pessoas comuns em forças extraordinárias. A reflexão final é simples, mas profunda. Enquanto muitos procuram respostas no mundo, os verdadeiros resultados começam quando alguém tem coragem de decidir, com clareza absoluta, quem deseja se tornar e por quê.